Olá, boa tarde. Estamos de volta. Vamos direto ao Palácio do Planalto, porque o presidente Lula e o presidente da Itália, Sérgio Mattarella, que está em visita de Estado ao Brasil, assinam atos e acordos bilaterais após uma reunião privada. Após a assinatura de atos, os dois presidentes concedem declaração à imprensa. Vamos conferir ao vivo. A Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, originária da extinta Ordem Imperial do Cruzeiro, foi criada em 1932 para galardoar os nacionais estrangeiros que se tenham tornado dignos do reconhecimento da nação brasileira. O grande colar da Ordem, destinado exclusivamente a chefes de Estado, é a mais alta condecoração brasileira atribuída a cidadãos estrangeiros. Você acompanha ao vivo aqui conosco, neste momento de homenagem ali do presidente italiano Sérgio Mattarella, que foi condecorado pelo presidente Lula no Palácio do Planalto. Vamos continuar conferindo a cerimônia. O presidente da República e o presidente da República Italiana convidam o ministro das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil, embaixador Mauro Vieira, e o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional da República Italiana, Edmondo Cirielli, a assinarem o acordo sobre o reconhecimento recíproco de carteiras de habilitação para fins de conversão. Estamos acompanhando, portanto, a primeira assinatura durante esta visita de Estado do presidente da Itália, um acordo recíproco que trata sobre a conversão de carteiras de habilitação. Lembrando que essa é a primeira visita de Estado de um presidente italiano em 24 anos. O presidente Mattarella fica no Brasil até sexta-feira, dia 19. Essa cerimônia de assinatura de atos, ela ocorre depois de uma reunião privada entre os dois presidentes. Outros atos ainda serão assinados. Vamos acompanhar. Para o ato seguinte, posicionam-se a ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação da República Federativa do Brasil, Luciana Santos, e o diretor do Centro Internacional de Física Teórica, Atish Dabholkar, para assinarem o memorando de entendimento entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Centro Internacional de Física Teórica. Mais um ato assinado entre Brasil e Itália, agora um memorando de entendimento entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Centro Internacional de Física Teórica. Devem ser assinados ainda outros acordos entre Embrapa e a Universidade de Turim e também a Universidade de São Paulo e a mesma universidade parceira na Itália. Neste
Neste instante, o presidente em exercício da Embrapa, Clênio Nailton Pilon, e o reitor da Universidade de Turim, Stefano Geuna, assinam memorando de entendimento entre a Embrapa e a Universidade de Turim. Estamos ao vivo aqui no Canal Gov, acompanhando a cerimônia de assinatura de atos entre Brasil e Itália. O presidente italiano Sérgio Mattarella chegou esta manhã, foi recebido ali no Palácio do Planalto pelo presidente Lula com honras de chefe de Estado. Para o ato subsequente, convidam-se o reitor da Universidade de São Paulo, professor doutor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, e o reitor da Universidade de Turim, Stefano Geuna, a assinarem o memorando de entendimento entre a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e a Universidade de Turim. Memorando de entendimento, portanto, entre a Faculdade de Medicina do Estado de São Paulo e a Universidade de Turim, na Itália. Lembrando que o presidente Sérgio Mattarella, ele ainda passará por São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Rio Grande do Sul. Essa visita faz parte das comemorações do aniversário da imigração italiana no Brasil, que já faz 150 anos. Atualmente, há mais de 35 milhões de descendentes de italianos no Brasil. Neste momento, o reitor da Universidade Estadual de Campinas, professor doutor Antônio Meirelles, e o presidente para o Brasil da Enel, Antônio Scala, acompanhado do presidente global da Enel, Flávio Cantânio, assinam o memorando de entendimento entre a Universidade Estadual de Campinas e a Enel Brasil S.A. Mais um acordo assinado agora entre a Universidade de Campinas e a multinacional Enel. Portanto, Brasil e Itália assinam mais um acordo bilateral nesta cerimônia de atos realizada no Palácio do Planalto. Isso em virtude da visita do presidente italiano Sérgio Mattarella ao Brasil. Depois dessa cerimônia, Mattarella e Lula concedem declaração à imprensa. Senhoras e senhores, tem início agora a declaração à imprensa. Com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que vale a pena registrar aqui, gente, que eu estou de púlpito novo. Por incrível que pareça, eu estava há 1 ano e meio reivindicando um púlpito que tivesse um lugar para colocar um copo de água. E o Estuquia conseguiu providenciar. Então, hoje eu estreio nesse encontro com o presidente Mattarella um púlpito novo para o presidente da República do Brasil. Marca a data de hoje.
Excelentíssimo senhor presidente da República da Itália, Sérgio Mattarella, quero cumprimentar os companheiros da delegação italiana e as companheiras, e quero cumprimentar os companheiros da delegação brasileira aqui presentes, sobretudo os nossos embaixadores, nossos reitores e os nossos ministros. É motivo de grande satisfação poder retribuir a hospitalidade com que fui recebido na Itália pelo presidente Mattarella o ano passado. Este ano, novamente por ocasião do G7, contei com a generosa acolhida da primeira-ministra Giorgia Meloni. O presidente Sérgio Mattarella vem ao Brasil pela primeira vez em um momento particularmente auspicioso. Esta visita representa o ponto alto da celebração dos 150 anos da imigração italiana, que tornou a trajetória dos nossos países para sempre. Esses laços reforçam por meio de demonstrações de amizade e solidariedade, como ocorreu em relação às enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul. Por isso, presidente, eu queria de público agradecer ao governo italiano por toda a ajuda que vocês fizeram para atender o sofrimento do povo brasileiro no estado do Rio Grande do Sul. Pode ter certeza, presidente, que foi de muita, mas de muita valia e de muita importância, e eu tenho certeza que o povo gaúcho, o povo brasileiro, será eternamente grato ao povo italiano por sua generosidade. Nós somos muito gratos pela doação de 25 toneladas de ajuda humanitária que recebemos do governo da Itália. O material doado certamente aliviou a enorme perda sofrida pela população gaúcha, que reúne uma parcela numerosa, de mais de 35 milhões de descendentes de italianos no Brasil. Na presidência do G20 e do G7, respectivamente, Brasil e Itália têm a oportunidade de liderar a busca por soluções para os problemas compartilhados. Na reunião de hoje, discutimos alguns dos complexos desafios da atualidade. Manifestei minha satisfação com a vitória das forças progressistas nas recentes eleições do Reino Unido e na França. Ambos são fundamentais para a defesa da democracia e da justiça social contra as ameaças do extremismo. A guerra na Ucrânia e o conflito em Gaza mostram que abrir mão do diálogo e da diplomacia leva às consequências nefastas. País sede da FAO e do Programa Mundial de Alimentos, a Itália convidou o Brasil a participar do grupo de trabalho sobre a segurança alimentar do G7. Retribuí a confiança, convidando a Itália para se somar à Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza que lançaremos no Brasil por ocasião do G20. O pioneirismo italiano em mecanismo de troca de dívida por alimentos será muito valioso para a nossa iniciativa. Outra causa que nos une é a da transição justa, em especial a convicção no potencial da bioenergia. Vamos seguir trabalhando juntos na Aliança Global para os Biocombustíveis, lançada no ano passado na Índia, para disseminar o conhecimento e a tecnologia necessários para ampliar o uso desta alternativa. Itália e Brasil estão entre as 10 maiores economias do mundo. 2 países dessa estatura devem ter um fluxo de comércio e investimentos à altura da sua riqueza. Nossa corrente de comércio de aproximadamente 10 bilhões de dólares só agora retomou aos níveis registrados há uma década. Compartilhei com o presidente Mattarella o desejo de diversificar a pauta e incrementar as exportações brasileiras. A retomada em breve do Conselho Brasil-Itália de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Industrial e Financeiro poderá contribuir muito nesse sentido. Como fiz na recente cúpula do Mercosul em Assunção, reiterei ao presidente italiano o interesse do Brasil em concluir o quanto antes um acordo com a União Europeia que seja equilibrado
e que contribua para o desenvolvimento das duas regiões. Explicitei que o avanço das negociações depende dos europeus resolverem suas próprias contradições internas. Medidas como a taxa de carbono imposta de forma unilateral pela União Europeia pode afetar 5 dos 10 produtos brasileiros mais exportados para o mercado italiano. A redução das emissões de CO2 é um imperativo, mas não deve ser feita com base em medidas unilaterais que vão impactar a vida dos produtores brasileiros e dos consumidores italianos. A Itália é uma importante fonte de investimento para o Brasil. As quase 1.500 empresas italianas instaladas aqui geram mais de 150 mil empregos diretos. Desde o início desse mandato, trabalhamos para atrair ainda mais investimento. Vemos interesse renovado da indústria automotiva pelo Brasil. No ano passado, o Grupo Stellantis, resultante da fusão Fiat Chrysler e da Peugeot, anunciaram investimento de 30 bilhões de reais para a modernização e ampliação de sua fábrica no Brasil. É o maior investimento da indústria automotiva em toda a América do Sul. Um setor em que a Itália já está bem posicionada é o de energia. Os parques eólicos e fotovoltaicos de empresas italianas e o interesse delas em hidrogênio verde mostram o potencial a ser explorado nessa área. Um exemplo é o investimento de mais de 2 bilhões de reais do complexo eólico Aroeira, na Bahia, feita pela Enel. Abrir novas frentes de cooperação não significa abandonar nossa tradicional colaboração em outras áreas. No ano passado, a cooperação tecnológica no desenvolvimento do caça AMX permitiu à Embraer um salto na produção de jatos. Hoje, a empresa tem condições de colaborar com a Força Aérea Italiana por meio de fornecimento de aeronaves C-390 Millennium. A maior força propulsora dos vínculos entre a Itália e o Brasil são nossas sociedades. E é do nosso interesse aproximá-las por meio de medidas simples que apoiam esse intercâmbio. Por isso, estou satisfeito com a assinatura hoje de acordo de reconhecimento recíproco de carteira de habilitação. Espero que esse instrumento incentive o turismo e os negócios e facilita a rotina nos brasileiros que vivem na Itália e dos italianos que moram no Brasil. A USP e a Embrapa também assinarão acordos memorando de entendimento com a Universidade de Turim nas áreas de cooperação acadêmica e pesquisa em segmento da cadeia agroalimentar. Em 2007, no meu segundo mandato, firmamos uma parceria estratégica que deu novo impulso ao relacionamento Brasil-Itália. Quero que esta visita represente a renovação dessa parceria, inaugurando um período de contato intenso e dinâmico entre Brasil e Itália. O presidente Mattarella ainda viajará para o Rio Grande do Sul e passará pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador nessa sua primeira visita ao Brasil. Estou certo de que será capaz de formar uma boa perspectiva da diversidade, das riquezas culturais e naturais e do potencial do nosso querido Brasil. Muito obrigado. Convida-se a fazer uso da palavra o presidente da República Italiana, Sergio Mattarella. Eu desidero ringraziare molto il Presidente Lula muito o presidente Lula quanto detto pelas e suas per l'accoglienza calorosa pela calorosa che ha acolhida riservato a que me e alla delegazione che mi e a accompagna. toda a delegação que me acompanha. Sono grato dell'invito Sou grato a também effettuare pelo questa convite visita. a fazer essa visita Me l'ho rivolto l'anno passato que ele me fez no ano passado no nosso encontro em Roma. Sou muito grato realmente. E essa minha visita, como o presidente lembrou gentilmente,
irá ter várias funções nesse esplêndido país. Irei visitar também o Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador. E amanhã de manhã, antes de mais nada, irei para Porto Alegre para testemunhar de perto a proximidade da Itália com as populações atingidas pelas enchentes que provocaram tantas vítimas e tantos prejuízos. Agradeço ao presidente Lula pelas palavras que usou sobre a Itália, mas a nossa amizade realmente sólida aparece também em momentos especiais. Este ano, 2024, é um ano especialmente significativo para as nossas relações Brasil-Itália por vários motivos. É o ano em que o Brasil é presidente do G20 e a Itália é presidente do G7. Há pouco, o presidente Lula lembrava isso. Esse ano também se comemoram 150 anos do começo da imigração italiana no Brasil. Isso também foi relembrado pelo presidente Lula. Aqueles primeiros italianos no Brasil encontraram acolhida e oportunidade de vida aqui, e que foram seguidos por muitos outros que vieram depois e que chegaram aqui nesse país grande e acolhedor. Outra data que eu gostaria de lembrar, de maneira especial, é o desembarque na Itália do contingente brasileiro que foi combater na Itália ao lado dos aliados. Aquele desembarque aconteceu 80 anos atrás, em 16 de julho de 44. Eu renovei ao presidente Lula o agradecimento da República Italiana pela contribuição dos jovens brasileiros para a nossa libertação contra a opressão nazista e fascista. Juntos constatamos o andamento excelente das nossas relações bilaterais, o que é motivo de grande satisfação. Como o presidente Lula ressaltou há pouco, nós concordamos que isso é uma forma de um pedido de incrementar ainda mais a amplitude da nossa colaboração em todos os âmbitos de comum interesse. Isso vale também para as relações econômicas, acima de tudo, relações econômicas e comerciais. Tem um forte compromisso das empresas italianas no Brasil, tanto em setores tradicionais quanto setores de maior valor agregado. As empresas italianas têm, então, o empenho que nós, em Roma, pretendemos apoiar e incentivar, para estimular a colaboração entre empresas italianas e brasileiras na busca pelo crescimento econômico e comercial. Desejo também sublinhar a amplitude das colaborações no âmbito cultural, científico e tecnológico. Os acordos recém-assinados dizem respeito ao âmbito econômico-comercial, assim como cultural e científico. Existe uma relação de colaboração cultural entre Brasil e Itália que é especialmente amplo. E, com o passar do tempo, surgiram iniciativas de grande destaque. Existe uma relação de atração recíproca que deriva do fascínio que a cultura brasileira exerce para os italianos e a resposta brasileira da expressão da cultura italiana. Basta pensar na profunda amizade que surgiu no século passado entre grandes exponentes da poesia mundial, Vinícius de Moraes e Giuseppe Ungaretti. Gostaria de acrescentar ainda que a bossa nova, senhor presidente, a bossa nova e o samba, que com Vinícius ele foi embaixador dessa modalidade no mundo e encontrou grande acolhida na Itália, influenciando nossos próprios músicos, inaugurando uma temporada de preciosas colaborações artísticas que prossegue até os dias de hoje. Igualmente importante é a relação de colaboração
com tantos entendimentos que há, como os que assinamos hoje entre universidades italianas e brasileiras, assim como no campo da ciência e da tecnologia. Para a Itália, o Brasil representa um parceiro na vanguarda de alguns setores especialmente avançados no plano científico, tecnológico, como vanguarda mesmo. Nós lembramos da presidência gêmea do Brasil no G20, da Itália no G7 esse ano. São muitas as sinergias que o Brasil e a Itália têm e manifestaram ao longo desse ano, dessa ocasião, com as respectivas responsabilidades. Com relação às temáticas no cerne da agenda internacional, naquela ocasião, me refiro às mudanças climáticas, à transição energética, segurança alimentar, o compromisso indispensável para combater as desigualdades, todas temáticas para decidir o futuro das jovens gerações e daquelas que seguirão. Registramos com grande satisfação a nossa comunhão nesses grandes processos multilaterais de amplo destaque. E eu agradeci o presidente Lula pela sua presença na cúpula na Itália, realizada a cúpula do G7 na Puglia nas semanas passadas. E eu garanti a ele o compromisso italiano com o pleno sucesso da cúpula do G20, que será realizada no Rio de Janeiro, para começar com o grande projeto que o Brasil lança, que é a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Conversamos também, obviamente, sobre questões alarmantes no âmbito internacional, em especial o que diz respeito ao conflito da Ucrânia, surpreendentemente desencadeado por uma agressão por parte do membro permanente do Conselho de Segurança, a Federação Russa, e com relação à condição do conflito entre Israel e Palestina também. Nós concordamos plenamente que o mundo precisa autenticamente de paz. Essa é uma aspiração comum, difundida entre os vários povos. Nós concordamos sobre a importância de trabalhar no primeiro plano para alcançar uma paz que precisa ser uma paz justa, para que seja duradoura e, portanto, baseada no direito internacional, no respeito dos outros Estados e no respeito das regras da ONU. O respeito de todos os Estados é um cânone irrenunciável no plano internacional. Quando isso é violado, precisa ser recuperado, tentando de todas as formas. Com relação ao Oriente Médio, nós concordamos não só sobre a nossa avaliação sobre o que aconteceu com os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro e os reféns e os sofrimentos imensos da população civil de Gaza, que sofreu um grande número de vítimas entre mulheres e crianças. Concordamos sobre a exigência que precisamos chegar e colocar na mesa a perspectiva de uma solução única possível de 2 Estados, a única que pode conferir segurança e perspectiva de desenvolvimento para ambos os povos. Essa espiral de ódio deve ser interrompida porque se propõe de maneira cada vez mais grave. Finalmente, gostaria de fazer referência ao conteúdo da nossa conversa em Roma, o ano passado, e lembrar a importância, como o presidente também mencionou, da relação entre Mercosul e União Europeia. E, portanto, o alcance histórico que reveste o acordo entre o Mercosul e a União Europeia.
Nós consideramos que é indispensável chegar rapidamente a uma decisão histórica que diz respeito a um acordo entre duas grandes realidades de colaboração e de paz, como Mercosul e União Europeia, para benefício do mundo. Um tecido de colaborações entre integrações continentais, que é um elemento que garante e promove a paz no mundo. Nós apreciamos muito o que foi falado no Rio de Janeiro em dezembro, no encontro entre chefes de Estado e de governo do Mercosul, sobre a importância que é necessário para todos chegar rapidamente a um acordo. Gostaria de concluir agradecendo mais uma vez, senhor presidente, e lembrando mais uma vez o caráter excepcional do vínculo que une o meu país ao Brasil. Graças também à presença aqui da mais numerosa comunidade do mundo de descendência italiana. Agradeço mais uma vez ao presidente Lula pelo convite e pela calorosa hospitalidade e o convite a visitar esse grande país amigo. Obrigado, senhor presidente. Está encerrada a presente cerimônia. Pede-se a todas e todos que aguardem em seus lugares a saída. Essa foi a declaração à imprensa do presidente da Itália, Sérgio Mattarella, e do presidente Lula. Antes, os dois presidentes e ministros de Estado dos dois países assinaram atos e acordos bilaterais. Entre eles, acordo de reciprocidade para a conversão de carteiras de habilitação. Esse acordo havia perdido a validade e foi renovado agora, o que vai permitir a conversão da CNH brasileira para italiana e vice-versa. Também foram assinados memorandos de entendimento entre a Universidade de Turim, com a Embrapa e com a Universidade de São Paulo. Em sua declaração, o presidente Lula agradeceu à Itália pelas 20 toneladas de donativos ao povo do Rio Grande do Sul que sofreu com as enchentes. Lula também destacou que os dois países devem trabalhar juntos em questões de combate à fome e pobreza no G20 e no G7. País sede da FAO e do Programa Mundial de Alimentos, a Itália convidou o Brasil a participar do grupo de trabalho sobre a segurança alimentar do G7. Retribuir a confiança, convidando a Itália para se somar à Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza que lançaremos no Brasil por ocasião do G20. O pioneirismo italiano em mecanismo de troca de dívida por alimentos será muito valioso para a nossa iniciativa. O presidente Lula também destacou a parceria com a Itália na transição energética, ressaltou a intenção de aumentar a parceria comercial entre os dois países e pediu apoio para o acordo entre Mercosul e União Europeia. Outra causa que nos une é a da transição justa, em especial a convicção no potencial da bioenergia. Vamos seguir trabalhando juntos na Aliança Global para os Biocombustíveis, lançada no ano passado na Índia, para disseminar o conhecimento e a tecnologia necessários para ampliar o uso desta alternativa. Itália e Brasil estão entre as 10 maiores economias do mundo. Dois países dessa estatura devem ter um fluxo de comércio e investimentos à altura da sua riqueza. Nossa corrente de comércio de aproximadamente 10 bilhões de dólares só agora retomou aos níveis registrados há uma década. Compartilhei com o presidente Mattarella o desejo de diversificar a pauta e incrementar as exportações brasileiras. A retomada em breve do Conselho Brasil-Itália de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Industrial e Financeiro poderá contribuir muito nesse sentido. Como fiz na recente cúpula do Mercosul em Assunção, reiterei ao presidente italiano o interesse do Brasil em concluir o quanto antes um acordo com a União Europeia que seja equilibrado e que contribua para o desenvolvimento das duas regiões. Explicitei que o avanço das negociações depende dos europeus resolverem suas próprias contradições internas. Medidas como a taxa de carbono imposta de forma unilateral pela União Europeia pode afetar 5 dos 10 produtos brasileiros mais exportados para o mercado italiano.
Do Palácio do Planalto, os presidentes Lula e Sérgio Mattarella seguem agora para almoço no Palácio do Itamaraty. O presidente da Itália também vai visitar as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador e o estado do Rio Grande do Sul. Desde 2007, os dois países têm parceria estratégica e celebram agora, em 2024, os 150 anos da imigração italiana. Hoje, há mais de 35 milhões de descendentes de italianos no Brasil e mais de 100 mil brasileiros lá na Itália. O país é uma das principais origens de investimento direto da União Europeia no Brasil e atuam aqui mais de 1.000 empresas italianas que geram cerca de 150 mil empregos. E nós ficamos por aqui. Outras informações sobre o governo federal você confere ao longo da nossa programação e também nas nossas redes sociais. Acesse também a nossa agência de notícias, agenciagov.ibc.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.